a causa. Essas dores são dores que estão nos nossos arquivos. Elas não estão no corpo. Então eu disse, põe a mão onde você sente a dor. Ela botou a mão, eu botei a mão sobre a mão dela, disse, fecha os olhos. E fiz uma indução terapêutica para que ela fosse a causa da dor. Ela se viu na Europa, via-se namorando com alguém que ela amava muito, mas via a família dando-a em casamento a uma outra pessoa. E ela não conseguia se desvincular do primeiro amor, e se acasalou com outra pessoa, e essa pessoa sabia desse amor que ela tinha pela outra. E em função do ciúme, essa pessoa com quem ela se conjugou, matou o amor que era a quem ela devotava, a pessoa a quem ela devotava o afeto, quem ela já namorava. Matou, assassinou. E dizia para ela, está vendo como aquele cidadão não te amava? Ele desapareceu, porque ela percebeu que ele desapareceu. E ao invés disso resolver o problema, para que ela ficasse... Estão ouvindo? Ao invés de resolver o problema, para que ela ficasse livre, um toque resolve o problema, um toque mágico. Ela ficou ainda mais depressiva à medida que o cidadão não apareceu. E como a depressão se aprofundou, o tédio, o desânimo, o amor, o esposo a assassinou com uma facada exatamente nessa região, no campo. E a mãe se aproximava, a mãe daquela vida, que é a mãe dessa vida, a mesma mãe, e via a filha sendo assassinada com uma facada, justo na área aonde ela tinha sentido a dor ao longo dessa vida. Numa próxima sessão, ela voltou pior da dor. Eu disse, mas como você viu eu estou pior da dor? Ela disse, doutor, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou muito pior da dor. Normalmente esses sintomas, eles cedem rapidamente. Eu disse, então não escutou os conteúdos que haviam lá. Ou então há uma outra experiência com uma dor correspondente no mesmo local, que é muito difícil, no mesmo local. Aí ela disse assim, doutor, a minha irmã disse que é encosto. Eu não queria vir. O senhor sabe quando eu comecei a voltar a sentir a dor? Quando a sua secretária telefonou e veio a dor. O senhor acha que é encosto? O senhor tem condições de ver que isso é encosto? Eu, meus amigos, não vejo nem com o olho aberto. Já preciso de óculos. Não tenho percepções espirituais nenhuma. Ostensivas. Caracterizando a mediunidade usual, conforme Allan Kardec configura. E eu disse, mas nós podemos ajudá-la, vamos ver. E aí aconteceu um fato extraordinário. Mas antes de contar, fazendo um parêntese nesse segmento dessa sessão, uma anterior, trabalhando o processo depressivo, ela foi para uma vivência onde jovem perderam um filho com 19 anos e ficou no estado depressivo porque perdeu o filho. Se vinculava a novas pessoas, ela era mãe solteira, mas não conseguia, as pessoas não conseguiam ficar perto dela. Eu identifiquei que era um processo obsessivo naquela vida. E ela ficou, foi a desencarnação por depressão ao longo do tempo, enlutada daquele filho que nunca passou o luto, e ela nunca conseguia se relacionar com ninguém. Essa sessão foi uma sessão muito interessante. Pois bem, aí quando ela chegou dessa vez falando da dor, eu então arremeti para a dor. E quem se comunica? Comunica-se o espírito que a assassinou. E disse, eu tenho percebido que ela tem se distanciado de mim, porque ela começou a mudar o padrão psíquico dela, e ele já não estava mais acessando-a. E ele diz assim, eu sou filho dela, e eu quero cuidar dela. Eu não quero que ela sofra, eu estou protegendo. Eu disse, então você interfere que as pessoas se relacionem com ela. Não, ela não merece essas pessoas ruins, atrapalhadas. Quem é uma pessoa que funciona bem se relacionando com alguém? Um casamento afim, transcendental, na linguagem de André Luiz, eles são raríssimos na Terra. A maioria dos casamentos são provacionais, são casamentos difíceis. Quase sempre um e outro são personal trainer um do outro, um ajudando o outro a crescer nas relações de resgate recíproco, né? E eu disse, mas filho não protege mãe de um novo relacionamento. Você é filho ou esposa? Não, eu sou filho dela. Eu disse, mas como é que você, como filho, não quer que ela se relacione? Aí eu percebi que ele tinha um ciúme. E foi me aprofundando e foi devassando o ciúme. E ele foi identificando o ciúme e disse, pois é, de fato eu tenho ciúme, mas nem eu sei.
ele não se lembrava, ele tinha apagado na consciência que ele tinha sido o protagonista da grande lesão que ele perpetrara ali. Ele era o ex-esposo que a assassinara. Então, quando ele se aproximava, a memória dela acendia, o relé se estabelecia, startava, ela começava a sentir a dor. E acontecia isso inconscientemente. E aí ele me disse, como eu sei que ela está se distanciando de mim por causa de ti, eu estou evitando que ela venha aqui. Aí eu faço ela sentir dor. E como tu faz? Eu não sei, eu me aproximo dela, com raiva de ti e dela, porque ela está vindo aqui, e aí vem a dor. Olha que coisa maravilhosa. E aí eu fui conversando com ele, e até que num determinado momento eu devassei para ele a realidade de que ele era o assassino, que ele tinha matado. E a dor era em função do ciúme. E o sentimento que ele tinha não era sentimento de filho, era sentimento de esposo, com ciúme dos homens que se aproximavam. Ele chorou muito e disse, e eu desconvidei então que ele se afastasse, apresentava-se como jovem, ele disse, não, outros jovens já quiseram me levar, eu fui, mas voltei, eu não consigo me distanciar dela, e ela sabe quando ela entra em casa que eu estou lá, ela me percebe às vezes. Contratamos então, depois dessa persuasão, o processo de esclarecimento doutrinário foi se estabelecendo, ele foi sendo persuadido por mim e com a ajuda dos amigos espirituais, dando-se conta de que ele tinha assassinado, e aí ele pegou-me e disse, tu não sabes, eu fui a criança que a mãe dela abortou. Estava programado para eu vir como irmão gêmeo dela, e aquela desgraçada me abortou. Com raiva da mãe eu disse, mas não é ela que está interferindo nela como ela supõe? Eu disse, não, ela desencarnou e desapareceu. Ela era uma mulher boa, eu tenho que reconhecer. Ela pensa que ela, mas sou eu, porque eu me aproximo dela, ela fica assim, eu não sei porquê. Era a vivência anterior, a do filho, o quadro depressivo que ela acordava da vivência anterior. E ele disse, então, no momento do aborto, por que eu fui escolhido para ser o abortado? Veja, a cureta veio pegar, justo ele, não pegou a moça. Pegou o assassino, mas não pegou a pessoa que foi assassinada. Veja que nas leis, onde o livre-arbítrio funciona, e esse processo é um processo muito plástico, ainda assim, mesmo diante do arbítrio do outro, nós sofremos aquilo que está na contabilidade da nossa consciência, o que não legitima naturalmente o crime que o outro comete, mas que não me coloca na condição de vítima, no ponto de vista divino. E aí ele trouxe esse conteúdo, quando acabou a sessão, ela levantou-se e disse, doutor Berto, eu não estou maluca não, porque eu não acredito direito nesse negócio de reencarnação. Eu jamais admitiria que eu pudesse dar passagem para encosto, porque ela fez o transe mediúnico. Será que eu não estou fantasiando? Ela ficou minutos e minutos sentado, porque tudo isso feito de uma forma muito dinâmica, jamais ela poderia ter inventado. Até porque os conteúdos que iam sendo trazidos não eram linkados na hora, foram sendo linkados ao longo do caminho. Aí ela me disse assim, por que o senhor escreve isso? No final, ela convencida de que a coisa era muito novelesca. O mais curioso ainda é que depois ela ficou muito bem, ela disse, é engraçado, ela lembrava do que tinha dito, fez um transe consciente, e ela disse assim, engraçado, quando eu chegava em casa, eu sabia que tinha gente. No dia que tinha gente, no dia que não tinha gente, eu dizia para minha irmã que é espírita, olha, tem encosto aqui, vem tirar. Com consciência. Depois ela disse, doutor Berto, eu sou outra. No segmento do processo. Acabou a depressão, não sinto mais encosto dentro de casa. Ela fez uma viagem para o estado próximo, se enamorou de um rapaz, começou um relacionamento, e eu, cá com meus botões, já comecei a antever o próximo passo. Qual será? Eu acho que ele vai reencarnar. Como filho dela, muito provavelmente. A lei de amor é assim. Ela vai sempre ao encontro das nossas necessidades, de modo tal que possamos, de algum modo, encontrar os nossos caminhos. Vejam que este caso que eu estou citando especificamente, porque os casos, se eu ficar falando só a teoria, você não entender nada. Aqueles que não têm familiaridade com as áreas específicas. Mas cada caso desse ele ilustra emblematicamente. Esse, especialmente, era uma obsessão que estava gerando um problema emocional de interação afetiva
que estava gerando um problema clínico, que era a dor que ela trazia desde a infância, que estava gerando um quadro depressivo, que ela julgava que era do luto, que ela teria pela mãe, e ela trazia mediunidade também. Mediunidade. Antes da comunicação, via o jovem, antes de se comunicar. Ela trazia um quadro de obsessão como quadro básico, repercussões clínicas, repercussões emocionais, repercussões mentais, repercussões e presença de mediunidade. Vejam a complexidade, mas na base do processo obsessivo. Se ela fosse ao centro espírita, provavelmente ela curaria do quadro obsessivo e os traumas, naturalmente, a dor, ela precisaria de uma intervenção. Mas curaria da obsessão, curaria das relações interpessoais amorosas que estavam difíceis, poderia desenvolver a mediunidade com segurança, tranquilamente. Assim, meus amigos, nós vamos encontrando a obsessão, chamando-nos a atenção que as repercussões demoradamente instaladas se estabelecem no corpo, na emoção, na mente. E que temos que cuidar dela. O quadro da obsessão repousa sempre numa causa, imperfeição moral. O tratamento, evangelização. Para a terapia espírita, nessas mãos dadas que devemos dar com os profissionais da área da saúde, porque quando o problema é misto, você deve valer-se do apoio do médico clínico, ou do psiquiatra, ou do psicólogo, ou do grupo de AA, ou dos narcóticos anônimos. Nós temos que fazer essa rede de proteção à pessoa que chega na casa espírita. A oferecermos o que temos de melhor, e o que temos é muito precioso, que é a doutrina espírita, para moralizá-la e para liberá-la da interferência espiritual. E para isso, oferecemos as reuniões de leitura, estudo do Evangelho, de reflexão do Evangelho, a fluidoterapia através do passe, da água magneticizada, as reuniões mediúnicas que atendem os obsessores das pessoas ali, naquele espaço de privacidade, com competência, com segurança, as radiações ou irradiações feitas pelos grupos mediúnicos para a pessoa à distância, e o excelente espaço que o Centro Espírita apresenta para que a pessoa se engaje numa atividade que é fundamental na sua renovação moral, que se chama caridade, através das atividades assistenciais, colaborando no Centro Espírita, cuidando das crianças, dos jovens, na secretaria, não necessariamente sendo um evangelizador, porque a pessoa é perturbada, ela precisa ser ajudada, mas na área que ela tem competência para poder desenvolver aquela atividade. De modo tal que ela começa a se abrir para mudar a sintonia vibratória, resultado de uma interação perniciosa, da sua imperfeição, da sua escassez de amor. E ela vai assim, valendo-se do estudo do Evangelho em casa, da leitura, valendo-se do Evangelho no lar, da oração sistemática, da observação no seu trabalho, de se preparar para o seu trabalho, de procurar se manter tanto quanto possível ocupada, quando fora do centro espírita. Tudo isso focando num objetivo único, é a autoevangelização. Como Marcos proporia, analisai, observai, vigiai e orai. Analisai, discernir. Ninguém sai no processo de obsessão sem mergulhar para dentro de si mesmo para se estudar. Observai. Temos que fazer o balanço do nosso dia cotidianamente para melhor compreendermos quem somos nessa análise. E orai, seja a oração, seja a ação, o orai como sinônimo de arai, de trabalho, haverá de fazer a transformação moral que vai nos desplugar definitivamente da entidade ou das entidades, fazendo com que nós passemos a influenciá-las positivamente. Esse caminho, naturalmente, ele é um caminho de luz que nos assinala de modo tal a que possamos ir saindo da obscuridade em que nos encontramos para mergulhar no esplendor da luz com que Deus nos convida. É necessário, portanto, nessa perspectiva, compreender que o trabalho da desobsessão dentro da casa espírita, ele se faz linkado, quando necessário, dos atendimentos profissionais específicos,
de que não temos o direito de suspender remédio algum de ninguém, de que temos o dever, sim, de até sugerir que a pessoa mantenha os remédios em caso, mesmo sendo um profissional da área de saúde, percebamos que está demasiado, nós encaminhamos para o profissional para que ele reduza as doses, de modo tal que esse trabalho de aliança do Espiritismo com a ciência, ele vai nos conduzindo para que possamos, de algum modo, fazer a nossa liberação espiritual, ajudando aquela pessoa a que ela se libere, e ela vai se beneficiando globalmente. E no seu processo de evangelização, aquilo que era um processo perturbador obsessivo, transforma-se na mola propulsora para que a sua evolução se estabeleça. Assim o Espiritismo cumpre de forma fiel a proposição de Jesus quando o anunciou como o outro Consolador, porque Jesus, em verdade, foi o primeiro Consolador. E o Espiritismo apenas o repete quando, lembrando de Jesus, curava a mulher que sofria de hemorragia, no Tabor, na mediunidade, se transfigurava ao lado de duas personalidades importantes da história, Elias e Moisés, quando atuava de forma assertiva para atender o jovem, que fazia as crises epileptiformes, mas que estava dominado pelo espírito, e ele consegue desconectar o jovem, erguer o jovem. Quando o pai reclamava a sua ajuda porque os discípulos não conseguiram beneficiá-lo, reivindicava a ajuda do mestre, já que o espírito jogava ora no fogo, ora na água, e o mestre consegue fazer isso com singeleza. A presença de Jesus no seu tempo, no trabalho da desobsessão, atendendo os contornos que surgem dentro do ser humano, ao lado dos processos obsessivos que estão nas diversas dimensões emocionais, psíquicas e físicas, o Espiritismo, nesta oportunidade, reedita com muita competência, sem nenhuma arrogância de poder ser o único a fazer isso, mas especificamente na área da desobsessão, o Espiritismo tem todos os implementos, os recursos para fazê-lo com a máxima justeza, profundidade, equanimidade. É verdade que as pessoas podem se beneficiar em outros espaços, religiosos ou não, mas na área da desobsessão, o Espiritismo é, na atualidade, a doutrina que maior gabarito tem, pelo conteúdo doutrinário de que ele se reveste, pela compreensão dessa dinâmica patológica, e dá-nos também a outros, que somos, além de trabalhadores profissionais da área da saúde, a perfeita compreensão da distinção entre o que é uma obsessão, o que é uma patologia orgânica, psiquiátrica, o que é um distúrbio emocional, o que é um transtorno psiquiátrico e mediúnico, que venha pelas vias da mediunidade ou não relacionado à obsessão. Nós conseguimos, de algum modo, ir identificando as áreas de conexão, as áreas de interseção, e vamos com muita habilidade conseguindo ajudar as pessoas que chegam na casa espírita a fazer o processo de iluminação de que necessitam, sendo verdadeiros porta-vozes de Jesus. E aquilo que era uma obsessão é olhada mais tarde como sendo o trampolim que te ajudou a dar um grande salto de qualidade na direção da tua própria evolução. Porque no fundo, a obsessão só existe por conta da nossa imperfeição moral. Como diria o codificador, não adianta espantar as moscas se a ferida fica aberta. Não adianta doutrinar os espíritos se a imperfeição está posta. É necessário curar a ferida, ou seja, desconectarmos, evoluirmos, porque aí as moscas, os espíritos, não encontram mais sintonia para tentar estabelecer ou reestabelecer o processo patológico da obsessão. Assim, a desobsessão surge como sendo a grande proposição do Evangelho à luz do pensamento espírita, estudado, refletido e mormente vivido, para fazer de nós, espíritas, espíritos reencarnados, cada vez mais livres e conectados a espíritos mais suaves, vinculados cada vez mais ao nosso anjo guardião, e assim apropriando-nos da nossa vida, sem dominar ninguém, mas impedindo que sejamos dominados por encarnados ou desencarnados,
nós vamos cumprindo a missão a que viemos na terra. Assim fazendo da desobsessão, olhando para a obsessão como um quadro às vezes difícil, às vezes muito perturbador, nós caminhamos para a desobsessão, transformando aquele pântano ou aquele excremento, qual podemos assinalar ou assemelhar o quadro de agonia perturbatória que gera um processo obsessivo e fertilizante, e fazendo com que a nossa alma possa florir, resgatando a divinização para a qual nós estamos predeterminados.